Oiê, vamos falar sobre exame da ordem? Bom, primeiro de tudo vocês precisam saber o seguinte, a prova é composta por 80 questões, dessas 80 questões vocês precisam de 40 para passar, ou seja, 50% da prova. O que vocês precisam saber em relação a isso? Em primeiro lugar, essa prova ela tem 80 questões, quantas questões de cada disciplina tem essa prova? Primeiro passo, aqui eu destaquei o número de questões por disciplina, ou seja, ética, 10 a 8 questões. Constitucional, 7 questões. Civil, 7 questões. Administrativo, 6 questões. Enfim, e por aí vai por diante. Ou seja, você não precisa estudar 17 das 8 disciplinas. Você precisa de 50% da prova. Claro que você não pode estudar se baseando nos limites. Meu Deus, eu preciso 50, você vai acertar 40 questões. Você tem que tentar pensar sempre um pouco a mais. Então, o que eu fiz? Eu escolhi 7 disciplinas que correspondem a 60% da prova. Eu não pensei em 50, pensei em 60. Eu preciso de 60 para me garantir, para não ficar muito apertado. Então, eu estudei essas disciplinas tudo. Eu sabia tudo daquelas disciplinas. E as outras não é que eu tenha ignorado, mas agora vem a outra parte da matemática, porque é muito importante. Eu separei todas as disciplinas, eu coloquei todos os temas que já caíram daquelas disciplinas da OAB. Ou seja, tinha aqui, ó, tema 1, tema 2, todos os temas que já caíram nas provas da FGV, obviamente, porque a banca mudou, a banca anterior não nos interessa. Nos interessa desde que começou a FGV, que é a banca atual do exame da ordem. Então, esses foram os temas que caíram. O que eu fiz matematicamente? Eu comecei a separar em porcentagem quais foram os temas mais importantes e mais recorrentes de cada matéria. Ou seja, aquelas matérias que eu decidi, aquelas outras 10 ou 11 matérias que eu decidi não estudar, quer dizer, não é não estudar, mas eu decidi não aprofundar, eu estudei somente os temas mais recorrentes. Ou seja, que eu tinha certeza, ou quase certeza, que poderia cair, já que a OAB, a gente precisa conhecer essa prova, a gente precisa saber que ela é uma prova que repete questões, que ela gosta de alguns temas. E a chance de repetir na sua prova é imensa, então você não pode ignorar esses temas. Enfim, não tem tempo, você não vai ter tempo para ficar estudando tudo. Bom, agora com a quarentena, né, que deu esse descanso, né, pra gente ter, tá todo mundo dando um pouco mais de tempo, tudo bem, pode até ser que aconteça. Mas ainda assim, eu se fosse escolher, nesse momento de quarentena, eu iria preferir estudar muito mais aquelas matérias que eu escolheria gabaritar e as outras com os temas mais recorrentes do que dar atenção a todas as matérias igualmente. Não façam isso. Bom, então é isso. Primeiro ponto, separar as questões que você se identifica mais, as questões não, as disciplinas que você se identifica mais, isso também é muito importante, não basta só que elas tenham bastante número de questões, mas que você se identifique, que você goste de estudar, porque se você quiser gabaritar isso, você precisa gostar de estudar isso. E em segundo lugar, definir aquelas outras que você vai saber todos os pontos mais recorrentes. Agora, método de estudos. Como eu estudava? Gente, olha só, o recomendado é que você comece a estudar 3 meses antes da prova. Só que, no meu caso, eu não tive como começar a estudar 3 meses antes. Então, eu comecei a me preparar para a prova faltando 1 mês, o que eu não recomendo. Então, vamos lá. Vamos supor que a maioria aqui tenha 3 meses ou até, agora no caso que está acontecendo com a pandemia, a maioria está tendo até mais do que isso. O que vocês devem fazer? Primeiro, respeitem seus limites. Eu canso de falar. Porque as pessoas querem ser igual a fulano, igual a ciclano, igual a mim, igual a você. Ninguém é igual a ninguém. Se você é uma pessoa que estuda 3 horas e você depois não consegue absorver mais nada, não adianta você ficar se forçando a estudar 8 horas seguidas, 9 horas seguidas, igual eu fazia. Pra mim funciona. Agora, quer ver, pra minha melhor amiga, não funcionava. Não funciona. Então, não se force. Isso vai te causar ansiedade, isso vai te atrapalhar. Isso é o que ninguém vai te falar. As pessoas querem incutir os métodos dela. Então, faz o seguinte, conheça os seus limites, conheça a sua forma, o seu método de estudar. Qual é o segredo? Eu não tenho segredo. Pra mim, funcionava. Eu sentava a bunda na cadeira, eu estudava mais de 8, 10, 12, 14, eu cheguei a estudar 14, 16 horas por dia, direto, ininterrupto. Quando eu falo ininterrupto, sem pausa nem pra almoço. Eu almoçava vendo vídeo aula, nesse nível. Mas não é algo que eu recomendo a alguém, não é. Eu fiz isso porque eu tinha um cronograma e eu tinha pouco tempo. E eu sabia que se eu não cumprisse aquele cronograma, eu não ia terminar tempo da prova. E eu tinha definido 60%. Eu queria aquele 60% e ainda queria um pouco mais. Então, eu não tinha outra escolha, resumindo. Agora, método de estudo. Em primeiro lugar, façam um cronograma. Isso ajuda tremendamente na disciplina. E segundo, você precisa saber se tem 30 dias até a prova. Significa que se você tiver um cronograma, você vai ter ideia de quando você vai terminar esse cronograma e quanto tempo você vai ter na prova. Você vai conseguir reservar uns 5 dias ou se der 7 dias antes da prova para você ficar só revisando, fazendo questões, etc. Então, o cronograma é fundamental para você se organizar e saber aonde você está no seu conteúdo, o quanto falta. Porque se você não sabe o quanto falta, sabe o que vai acontecer? Você vai estar lá estudando. Às vezes chegou o dia da prova e fala, não consegui acabar os 60% que o programa é para estudar. Então, o cronograma, ele é fundamental. Então, faça um cronograma. Como? Eu não posso te passar o meu cronograma. Tem que ser o cronograma que se adapte à sua rotina e ao seu método, como você funciona. Se você é uma pessoa que senta e estuda com facilidade durante muitas horas, ok, você pode fazer um cronograma que você tenha, de repente, mais horas vagas, ou então que você consiga estudar mais disciplinas, ou que você consiga, de repente, fazer mais questões. Tudo depende de como esse cronograma vai te atender. Então, eu vou tentar dar uma dica universal para diversos tipos de pessoas e de estudos. O que eu fazia?
eu tinha definido assim. Eu tinha que estudar 60%, como eu disse, eu escolhi ética constitucional, civil, administrativo, processual civil, penal e trabalho, certo? Então, essas que são as mais importantes que eu me propus a gabaritar, eu defini que eu tinha que esgotar, então, o conteúdo delas, certo? Eu tinha que acabar antes da prova. Então, minha preocupação maior era cumprir o cronograma de forma que eu esgotasse esse conteúdo com folga antes da prova. Por exemplo, se a prova era no dia 30 de junho, dia do meu aniversário. Então, eu tinha que acabar esse conteúdo disso tudo até o dia 20 no máximo, 25. Desculpa o barulho, mas são meus vizinhos. Vamos lá. Segundo ponto. Não podemos ignorar de forma alguma aquelas matérias que vocês vão estudar, os temas mais recorrentes. Por quê? Na verdade, eu selecionava 1, 2, 3, no máximo 5 temas daquelas disciplinas, dos temas mais recorrentes. Mas vocês precisam esgotar também, para vocês no dia 30, eu tinha que ter até o dia 25 esgotado. Por quê? Porque se eu deixasse até o dia 28, dia 29, vai que vocês precisam pensar o seguinte: existem inúmeras coisas que podem acontecer durante esse tempo. Você pode ficar doente, você pode sentir uma dor absurda, alguém da sua família pode precisar de você, e aí você pode perder aquele dia e atrasar um dia de cronograma. Ou seja, imagina se eu deixasse para acabar esse conteúdo até o dia 29. E chegando no dia 30 não teria acabado. Então, essas que são mais importantes, o mais importante no cronograma é que vocês definam uma data, que vocês acabem com folga, esgotem o conteúdo delas antes da prova. Ok, e como montar esse cronograma? Eu vou falar de duas hipóteses. Primeira, para quem faz cursinho, e segundo, para quem não comprou cursinho. Para quem comprou, provavelmente você estuda ou por videoaula, ou por material em PDF, ou os dois, que era o meu caso. Se você, como eu montei meu cronograma, para você saber que você precisa acabar até a tal data, uma data determinada, eu tinha que ter, primeiro, consciência do número de páginas que eu tinha que ler, isso aí é pessoal, quantas páginas você consegue ler em tantas horas. E eu anotei todas as videoaulas. Eu preferia estudar por vídeo aula, e o material em PDF era complementar, porque eu escuto, eu sou a pessoa que escuta e absorve rápido. É o meu método. Mas se você prefere estudar lendo, então eu vou te recomendar um outro método. Vamos lá. Primeiro de tudo, primeiro passo para montar o cronograma. Se for videoaula, você vai anotar. Eu peguei um papel, um caderno, e anotei todas as videoaulas que eu tinha que assistir de direito administrativo. Aí tinha lá, eu botei todas, uma por uma, gente. Deviam ter uns 50 vídeos. Eu botei 50 vídeos, o tempo que durava cada um. E aí eu via o tempo total, dos 50 vídeos, o tempo total, o número de horas total, eu dava, 50 horas, porque era 1 hora de aula por vídeo. Aí davam 50 horas. Então, como eu dividia essas 50 horas? Eu pensava assim, olha, eu consigo estudar administrativo 8 horas por dia. E aí eu botava 8 num dia, 8 no outro, 8 no outro. E aí eu sabia que eu ia esgotar, eu sabia a data que eu ia esgotar administrativo, quando aquelas horas acabassem. Então, o primeiro passo é esse. Você vai discriminar os seus vídeos e saber o tempo de cada um e quantas horas você consegue assistir por dia. Agora, se você estuda lendo PDF, ou montando, ou escrevendo, enfim, você pensa assim, eu tenho tantas páginas, a apostila tem tantas páginas. Quantas páginas eu consigo ler por dia? Para absorver o conteúdo, não é você ler e não entendeu nada, não. Quantas páginas você consegue ler por dia? Eu consigo ler 50 páginas por dia, e são 500 páginas. Aí você vai definir quando que você vai acabar. O importante é você saber quando você começa e quando você termina. Por quê? Porque se algum dia você se atrasar, você pode compensar no outro. Por isso que eu acho importante, às vezes, quando, acabei hoje, nossa, ainda tenho tempo livre. Então, passe à frente do seu cronograma. Eu sempre recomendo isso, porque quando alguém me fala, mas eu acabei de estudar e agora, o que eu faço? Você está com tempo livre? Continue estudando, porque o importante é você passar à frente. Se você passar à frente do seu cronograma, você está se prevenindo, porque lá na frente pode acontecer alguma coisa que faça esse cronograma atrasar. E aí, se você tiver para, entendeu? Pode acontecer de você se atrasar e de uma forma que você não consiga corrigir depois, porque vamos supor que, na pior hipótese, agora que tá tendo isso de coronavírus, isso aqui, você fique doente e fique 5 dias sem conseguir estudar. Imagina, 5 dias de atraso. E se você lá na frente estava contando com esses 5 dias para acabar certinho junto com a prova. Não dá. Então, sempre tentem passar à frente do cronograma. Acabou? Hoje eu consegui estudar tudo legal, sobrou tempo. Estuda mais. É lógico, se você tiver disposição, se você estiver se sentindo bem, nunca cometa um erro de, não, eu vou continuar, vou me forçar. Não. Se for pra forçar a barra, não faça. Vai descansar, vai fazer outra coisa. Se não tá legal naquele dia, descansa. Agora, para quem não comprou cursinho, você provavelmente ou estuda por vídeo de YouTube, ou por material em PDF que você baixou na internet, ou por algum material que você comprou pela internet, ou livros, enfim. O que você precisa fazer? A mesma coisa. Você vai definir quantas páginas você vai estudar, ou quantos vídeos você precisa assistir. Por isso que eu acho mais importante do que você simplesmente começar a estudar, você precisa se programar, conhecer a prova e conhecer o seu cronograma, para você conseguir não ficar só estudando sem nenhum motivo, sem nenhuma pretensão, e aí será que você vai conseguir estudar as outras matérias ou não sei o que. Então, faça isso. Primeiro, defina onde você vai se estruturar, o que material você vai usar. Conheceu? Já sabe? Ok, então comece a estudar.
Veja quantas páginas você pode ler por dia, quantos vídeos você consegue ler por dia, ouvir por dia. Por isso que eu falo, um cronograma é pessoal, ele é personalizado, ele é feito de acordo com você, com a sua rotina. Não adianta você querer fazer de acordo com o seu amigo. Eu não posso chegar aqui e te dar uma receita de bolo, falar, olha, estuda tantas horas por dia. Essa matéria eu fazia isso, fazia aquilo, porque eu não sei como é a sua rotina, eu não sei se na sua casa você tem um lugar silencioso, ou se você espera alguém dormir, descansar para você conseguir sentar e estudar. Eu não sei se você consegue estudar 10, 12, 14, 16 horas por dia igual eu fazia, ou se você é uma pessoa que precisa pausar. Então, assim, é de acordo com você. Se conheça, se respeite e monte o seu cronograma de acordo com você. Não tente fazer igual ninguém, senão não vai dar certo. Aproveite a quarentena e faça de acordo com você. Beleza, montou seu cronograma? Comece a cumprir o cronograma, senão não adiantou nada você ter montado. Porque um dia que você começa a atrasar, voltando, se eles deixarem. Mas, enfim, é isso. Comece a executar o cronograma. Ah, Raquel, mas aquelas matérias mais recorrentes? Gente, aqueles temas mais recorrentes que eu falei que vocês também precisam estudar, eles também vão entrar exatamente igual no cronograma. Agora, como eu recomendo estudar? Olha, eu sei que muita gente fala, eu gosto de estudar um pouquinho essa matéria num dia, a outra no outro, a outra no outro. Eu acredito que em direito, as matérias, as disciplinas, elas vêm e voltam. Vira e mexe, elas estão citando alguma coisa que foi falado lá atrás. Ou seja, se você ficar estudando um pouquinho dessa matéria num dia, aí você estuda um pouco do outro, eu não recomendo. Porque daqui a pouco você pode acabar não conseguindo fixar aquele conteúdo. Eu acho melhor você, de repente, esgotar uma matéria de uma vez e depois partir para outra e começar a outra. Se achar muito ruim, porque fica maçante, fica desgastante, se achar que começa a ficar desgastante, o que eu recomendo é, de repente, mesclar 2 matérias no máximo, estourando 3 matérias. Não acho legal fazer mais do que isso, senão você vai começar a ficar confuso. Não acho que funciona. E outra, ficou muito maçante, tô assistindo vídeo aula direto, não tá funcionando. Gente, questão na veia. PS, muito importante. Eu sei que tem muita gente que fala assim, OAB é pra... melhor forma de treinar pra OAB é fazendo questão. Concordo e discordo. Por quê? Tá, tenta ignorar o cara do camarão, senão eu perco a pegada. Eu vou falar mesmo assim. Então, por que eu concordo e discordo? Eu acho que, para quem já está preparado, é muito legal, porque você vai começar a treinar, de fato, as questões e outra. Como as questões da OAB são muito repetidas, quando elas não são repetidas, elas são muito parecidas, isso é bom por dois motivos. Um, você vai treinando para sua prova, você já vai pegando os moldes, já vai vendo como é a sua prova. Segundo, tem uma chance imensa daquela questão repetir na sua prova, você ter de novo aquela questão. Mas se você é aquela pessoa que não está muito preparada, se você ainda precisa estudar, você sente que, é preciso pegar ainda o feeling da matéria e tudo mais, você não vai entender, você vai corrigir depois, você vai ver o que você está errando, mas você não vai entender a essência do que está errando. Então, se depois, mesmo que caia uma questão muito parecida, você não vai entender qual é a resposta, porque a resposta não vai ser igual, você vai ficar se perguntando. Você vai saber que você viu aquele conteúdo, mas você não vai saber resolver aquele conteúdo. Qual é a minha dica para as questões? OAB de bolso. Gente, aplicativo, só baixar no seu celular. Aplicativo grátis. Tem a opção paga do aplicativo, mas não tem a necessidade. Você, inclusive, na OAB de bolso, lembra que eu falei sobre os temas recorrentes? Vocês podem optar... dentro da disciplina, vocês podem optar o tema que vocês querem fazer questão. Então, assim, é muito interessante que vocês façam isso. Agora, aproveitando que a gente está falando de questão, vamos falar de simulado. Simulado é importante? Devo fazer com frequência? Não. Então, qual é o segredo do simulado? O simulado você tem que fazer de acordo conforme você for avançando no seu conteúdo. Porque, vamos supor, você fez um simulado hoje. Aí você estudou, sei lá, 10% a mais de matéria de hoje para amanhã. E amanhã você vai lá e faz o simulado de novo. Qual vai ser a diferença do número de questões que você vai ter acertado de hoje para amanhã? Ou de hoje para depois de amanhã? Ou de hoje para daqui a uns 3 dias? Calma, não tenha pressa. Você não tem que acertar tudo do simulado, você tem que ficar fazendo simulado até você acertar tantas questões. Não, você tem que fazer o simulado para analisar o que você aprendeu, para analisar o que você já sabe de conteúdo. Então não tem o menor sentido você fazer um simulado hoje, mais um daqui a 3 dias, se o seu nível de conteúdo não subiu tanto assim. Faça quando você vê que o seu conteúdo já aumentou alguma coisa. Por exemplo, eu gostava muito de fazer simulado quando eu via que eu tinha realmente um acréscimo grande de conteúdo. Por quê? O simulado é algo que toma muito tempo. Você não fica 1 hora fazendo simulado, você fica horas e outra. Depois você tem que corrigir. Não adianta você só ver o que está certo e o que está errado. Você tem que ver o que você está errando e por que está errando. Entende por que é importante você saber o conteúdo nessas horas? Então o que adianta você ficar fazendo simulado, direto? Você vai ficar perdendo tempo porque são muitas horas e você não vai estar entendendo o que você está errando, você não vai estar entendendo o porquê e ainda, enfim, tragédia total. Resumo, não tem receita de bolo mesmo. Quando eu vou fazer simulado? Quando você sentir que você está preparado e que você acha que você já tem um conteúdo melhor do que o que você fez anteriormente. Eu fiz o outro há 2 semanas atrás, agora eu senti que já dei uma sacudida no conteúdo, vou fazer de novo. Beleza. Agora, se não for o caso, eu acho totalmente desnecessário. Então, talvez seja muito melhor, muito mais positivo dar prioridade nesse momento às questões do que ao simulado. Porque as questões você pode escolher a disciplina que você está estudando naquele momento, você pode escolher os temas que você está estudando naquele momento. E além de tudo, gente, a gente precisa pensar que tem todo a parte mental.
da prova. Se você faz um simulado e você vê que você, putz, foi muito mal, e aí amanhã você fez de novo, foi muito mal de novo, aquilo começa a deixar a sua autoestima lá embaixo. Não tem necessidade disso. Agora, se você vai fazendo as questões e você está escolhendo a disciplina que você está estudando, você está vendo que você está acertando, isso te motiva, sabe? Então, se você está fazendo os temas que você estudou e não sei o que, aquilo vai te motivar, aquilo vai te levar para frente. E conforme você for corrigindo, que é o tema que você está estudando, você vai estar entendendo o que você está errando, o que você está dando mole, enfim, legal? Bom, então falamos sobre a matemática, né? Precisamos saber quantas as matérias e quais as matérias que nós vamos estudar e quantos por cento nós precisamos acertar, que é uns 60%. Falamos sobre os temas mais recorrentes das matérias, como é importante, até porque até aquelas matérias que a gente decide gabaritar a prova, gabaritar o conteúdo, nós temos que saber quais são os temas recorrentes para a gente não perder tanto tempo com aqueles temas que, por exemplo, teve um tema aqui em Constitucional que caiu uma vez só, que é a ordem econômica e financeira. Tem sentido eu dar prioridade na hora de estar estudando a esse tema, ao invés de dar de direitos e deveres individuais e coletivos, que caiu 29 vezes? Não tem sentido. Você precisa saber o que você priorizar, porque não adianta também você saber que você precisa gabaritar aquela matéria, mas você perder um tempão num conteúdo que, de repente, a chance de cair é mínima, ao invés de perder num outro que, às vezes, você passa rápido, num outro que tem muita chance. Então, essa matemática, o cronograma, que é essencial, tanto para os simulados, quanto para você cumprir, tanto para você saber onde você está, tanto para se motivar, tanto para você se organizar, saber quando você vai conseguir acabar aquilo, para saber se vai ser antes da prova, se não vai ser. Aí vem as questões, depois os simulados. E agora, por último, não menos importante, inclusive, e agora, por fim, vamos falar sobre as revisões. Bom, a gente sabe que o conteúdo é bem extenso, de todas as matérias. Então, no final, às vezes tudo aquilo que você estudou lá no comecinho começa a sumir da sua mente. Por isso que é importante também a gente continuar fazendo as questões e fazer a revisão. Todo final do conteúdo você fazer a revisão. E você separar alguns dias antes da prova, uns 7 dias antes da prova, para fazer a revisão firme de todo o conteúdo. Porque quem já estudou para a OAB ou quem já está estudando já deve ter percebido que você não consegue fazer, às vezes, a revisão de uma disciplina toda em um dia, mas eu tô falando de uma revisão de verdade. É claro que durante o processo você não vai demorar um dia inteiro só fazendo revisão de uma única disciplina. Você vai dar uma revisada leve, né, rever os conteúdos e tudo mais, mas dê prioridade a fazer as questões. Mas no final tem que separar um tempo para você conseguir revisar de verdade, relembrar todo o conteúdo, pelo menos daquelas matérias que você se propôs a gabaritar, tá bom? Então é isso, gente, olha só, eu não tô aqui para falar para vocês, eu acho muito errado isso que fazem de falar, você tem que estudar tantas horas por dia, você tem que fazer o cronograma tanto tempo, não sei o que. Não. Como eu falei, isso pode levar até uma frustração, porque ninguém é igual a ninguém. Você não estuda igual a mim, eu não estudo igual a minha melhor amiga, ela não estuda igual, enfim, ninguém estuda igual a ninguém. Tem a sua singularidade, por isso que eu falo, monte o seu cronograma. Eu te dei todos os passos, eu te dei, vamos supor, o caminho das pedras, mas para você adaptar a sua realidade. Eu não sei como é na sua casa, se você tem um ambiente de estudo, se você pode estudar a tal hora, se de repente você continua trabalhando, se você não está trabalhando, se você é ansioso, se você é uma pessoa que tem problemas emocionais, se você Cada um tem as suas singularidades, cada um precisa adaptar de acordo com. E agora, muito importante, eu quero dizer que quem quiser, depois, pode me chamar no privado e eu vou mandar. Lembra aquela lista dos temas recorrentes? Os temas que já caíram, todos os temas que já caíram na OAB e a porcentagem de cada um deles? Então, eu tenho todos. Quem quiser, pode me chamar e eu passo pra vocês. Lembrando que eu fiz a prova no ano passado, então deve ter sofrido uma modificação. Vocês não tiveram tantas provas, né? Depois, acho que foram 2 ou 3, não sei. Então, não vai mudar muito essa porcentagem, mas eu posso passar da minha época, que eu fiz, né, do ano passado, para vocês. Todos esses temas que já caíram, os mais recorrentes e o número de questões por disciplina que existem para vocês conseguirem definir. Não esqueçam também de acordo com a simpatia de vocês, não pode ser só de acordo com a porcentagem. Lembrando que eu tinha definido aqui civil, mas eu não estudei civil. Eu troquei civil por processo penal e processo. Ou seja, realmente não é só por afinidade, porque... Por que eu fiz até essa troca? Vou até comentar isso aqui. Civil é uma matéria extremamente extensa. E nós temos 7 questões de civil. Processo do trabalho é uma matéria pequena. E além de ser pequena, é uma matéria que eu me identifico muito. Então eu pensei, eu posso levar muito menos tempo estudando processo do trabalho, que tem só 5 questões, do que levar muito mais que o dobro estudando civil, que eu tenho afinidade, mas não tenho tanta afinidade, eu vou levar muito mais tempo. Ou seja, eu preferi garantir o processo do trabalho, eu inverti. E aí ela ficou nessa matéria que eu escolhi gabaritar. Bom, gente, então é isso. Quem quiser pode me procurar no direct, eu passo tudo pra vocês. E, inclusive, quem quiser ajuda com o cronograma, pode me procurar, que eu teria um prazer enorme em ajudar. Como eu falei, não é uma receita de bolo, tem uma singularidade de acordo com cada um, as particularidades, mas eu teria um prazer enorme em ajudar vocês a montar o seu próprio cronograma. Então, pode me chamar, me fala como é a sua rotina, me fala no que eu posso te ajudar, e eu teria um prazer enorme. Qualquer dúvida também que eu possa ajudar, podem contar comigo. Beijo.